Gente, eu recebi uma ligação e cortou o vídeo, mas eu vou continuar aqui, tá? Então, que eu tava falando, nesses dias férteis, né? Nesses dias férteis, vai ter ali, os dias férteis. Dentro desses dias, é ali no meio deles, ali mais ou menos, que você vai ovular. E tem gente que tem uma diferença, que ovula bem pertinho do primeiro dia, bem pertinho do segundo dia, né, nos dias férteis, que o aplicativo mostra lá. Vai até aparecer o ovinho, assim, na onde é a ovulação, no dia da ovulação, e antes desses dias, talvez você ovula também, talvez não vai ser naquele dia, talvez vai ser antes, talvez vai ser depois. Então, você tem que procurar tá tendo relações com seu marido, com seu esposo. Não precisa ser todos os dias ali férteis, mas pelo menos um dia sim, um dia não. Por quê? O espermatozoide, ele fica mais tempo, ele fica até 2 dias, 2, 3 dias dentro do seu corpo. O nosso óvulo, ele morre mais rápido. O nosso óvulo é 24 horas, ele acabou. Entendeu? Mas é assim, gente. Então, um pouquinho já vou falar para vocês aqui, já falei. Vou deixar o restante para falar outro dia. Ou amanhã mesmo. Mas eu vou estar sempre falando, gente, que tem muitas coisas recheadas de coisas que tem mulheres que não sabem. Detalhes assim, ó, detalhes incríveis sobre reversão de laqueadura, sobre como engravidar. Tem detalhes incríveis que pode te ajudar. Ai, Rose, já tenho o aplicativo, mas tô com medo de estar ovulando no dia errado do aplicativo, no dia... Compra o teste de ovulação, então, amiga. Compra esse teste de ovulação, se você tem condições de comprar. Na farmácia é caro, tá? Na farmácia é caríssimo. Mas você pode pedir pelo Mercado Livre. Você pode pedir pela Shopee, vem um monte, entendeu? Vem um monte. Então, você pode fazer. E vem um teste de gravidez também, ou 2, junto. Então, você pode estar fazendo ali, ó, todo dia ali um teste de ovulação, nos dias férteis, entendeu? Você também não vai ficar fazendo o mês inteiro, né, gente? Aí não dá, né? Não é por causa disso aqui, não. É porque não vai, gente, ovular o mês inteiro. Não, vai ser naqueles dias férteis, não tem jeito, tá? Aí, gente, vocês vão fazer teste todo dia ali, ó, legal fazer o teste todo dia. Você vê aquela manchinha ficando mais escura, mais escura, mais escura. Quando ela ficar bem forte, é o dia da ovulação. É diferente do teste de gravidez, tá, gente? O teste de gravidez, se dá uma manchinha bem fraquinha que quase você não vê, é gravidez. Que no outro dia vai ficar mais forte, no outro também, no outro também, no outro também. Ai, Rose, mas o meu deu fraquinho e depois sumiu. Porque você perdeu. Com certeza deve ter descido a menstruação e saiu que era uma gravidez, entendeu? Por isso que o teste dá fraquinho, depois ele não dá mais nada, porque perdeu, teve um aborto espontâneo. Coloca a cadeira mais pra lá. Gente, eu não consigo. Uma coisa, eu não consigo deixar. Eu não consigo deixar a minha mãe ficar de frente comigo, me olhando assim, me cuidando. Eu não consigo, eu não gosto. Eu não sei se isso é um trauma meu, se isso é porque eu cuido 24 horas dela, entendeu? Se isso é normal, mas eu não consigo, sabe? Não consigo sentar ali e ficar assim em mim, assim. Eu não gosto, gente, não gosto, não gosto. A não ser que ela estiver conversando comigo ou algo assim, mas se ela estiver só ali, só pra ficar me cuidando, não gosto, gente. Não consigo. Bom, vamos lá. Então, gente, compra o teste de ovulação. Isso vai ajudar muito você. Talvez nem precisa, mas compra, tá? Eu comprei o teste de ovulação, isso me ajudou bastante, né? Além de eu saber que naqueles dias ali eu ia ovular, eu passei a saber até o dia, né? Isso me ajudou porque eu não precisava ficar forçando um momento íntimo, entendeu? Entendeu, né, que eu tô querendo dizer? Tipo assim, a gente precisa fazer alguma coisa hoje. A gente fez ontem, foi legal, rolou, foi uma coisa bem natural. Mas hoje a gente tem que fazer também.
Hoje a gente tem que fazer. Então, não vai se tornar uma coisa assim, entendeu? Não vai. Você com o teste de ovulação, você fica tranquila, só você tá sabendo, não precisa você ficar falando, gente, pro marido. Ai, tá fazendo o teste. Ai, fiz o teste aqui. Fiz o teste. Tá quase. Tá quase pra ovular. Tá quase pra ovular, amor. Meu amor, tô quase pra ovular. Aí amanhã, tô fazendo o teste aqui. Tô quase. Não, ixi, não. Não precisa ficar falando pro esposo, gente. Isso mexe muito na cabeça deles, sabe? Isso não é bom pra eles, não. Faz ali, levanta, toma o seu cafezinho, que já esfriou o meu de novo. Faz o teste tranquila, não fica comentando com ele. Deixa ele trabalhar lá sossegado, sabe? Se tiver que rolar à noite um negocinho que rola, uma coisinha, né? Sem ficar pensando nisso, entendeu? Faz também sem ter que ser por causa da ovulação. Faz também nos dias que não. Faz também, gente, nos dias que não são férteis. Porque isso é bom, porque vai acontecer que o marido vai ver que você tá fazendo, sabe? Por amor. Claro, não tô falando que você não ama, gente, mas a gente fica tão assim que a gente quer fazer naquelas datas específicas. Isso mexe com a mente da gente, faz a gente desanimar na questão de sentir mesmo, sentir, entendeu? O momento íntimo. Isso faz a gente só pensar na gravidez. Isso mexe muito com os hormônios que faz a gente ter vontade. Essa é a realidade, tá, gente? A gente dá uma decaída na questão de vontade mesmo. Vontade, vocês estão entendendo, né? A gente dá uma decaída, porque isso mexe com os hormônios, né? A gente começa a se sentir mal porque a gente não tá conseguindo engravidar, porque a gente não tá dando certo, porque não vai dar certo, porque não sei o que, eu vou desistir, tá? Isso também é normal ter pensamentos assim. Então, gente, eu vou estar aqui de novo falando pra vocês tudo que eu sei, tudo que eu aprendi sobre reversão de laqueadura. É muitas coisas, gente. Olha, se eu desligar aqui a câmera, eu vou começar a lembrar de mais coisas que eu devia ter falado. Eu vou lembrar de muito mais coisas, gente. Então, por isso que agora, às vezes, eu dou umas paradinhas. Aí vocês vão fazer, como eu tava falando, vai fazer o teste. Quase não deu? Beleza? Fez um, guarda lá. Guarda num caderninho, vai. É legal você começar a colar nos caderninhos. Eu colava o meu tudinho assim. Deu um pouquinho fortinho, mas ainda não tá. Ele fica igualzinho a outra mancha. Ele fica 2 manchas bem vermelhinhas. Quer dizer que tá ovulando. Gente, eu tenho agonia de ficar sem sutiã e o peito ficar relando na minha pele. Porque você sabe, né, gente? Né? Não é mais assim. Entendeu? Já tô com 43 anos, né, gente? Apesar que tem mulher que, né, tem aí 50 anos e tem, né, tudo, né? Mas eu não tive essa raridade. Bom, gente, e também não faço exercícios, né? Então não ajuda. Aí, gente, olha só. Você vai fazer no outro dia outro teste. Ah, tá quase, ó, tá ficando mais vermelho. Você coloca, você vai perceber ficando mais vermelho. E vai colocando. E aí você tem relações com o seu esposo se você sentir vontade, se você querer. Dar um agradinho também é legal, né? Mas não porque deu, entendeu? O negócio. E não precisa falar pra ele também, entendeu? Nada sobre isso. Só fala quando você comprar, ah, amor, comprei teste de ovulação, vou fazer. Porque às vezes ele vai ver ali, então não vai ter perigo de não precisa você ficar escondendo nada. Mas também não precisa depois você ficar enchendo a cabeça dele de coisa, sabe? Não, faz ali quietinha, isso ajuda muito. Porque aí quando você vê que ovulou, você não precisa falar pra ele. Não precisa, gente. Porque vai ficar uma coisa assim, né? Ah, então hoje certeza que ela vai me procurar, porque, né, tá ovulando. Entendeu? Isso mexe com o ego do homem, sabe? Aí você que sabe também, gente. Se você estiver, depende muito de como que você é com seu esposo. Se vocês têm uma vida ativa, né? Íntima, ativa, sempre ali, não tem problema falar, né? Ah, amor, eu tô ovulando hoje, né? Olha, hein? Hoje vai ser o dia. Pelo menos vocês têm uma vida ativa. Ele não vai sentir esse, ah, tá procurando hoje porque tá ovulando, entendeu? Aí não tem perigo. Falar, ó, amor, hoje deu positivo, dá até pra brincar, falar, eita, hoje tem, né? Dá até pra você brincar com ele, falar, olha aqui, manda uma fotinha, falar, ó,
tô ovulando hoje, vem aqui em casa, aqui, almoçar aqui em casa hoje, amor. Aí vocês podem brincar ali na hora do almoço, né? Às vezes ele tá trabalhando, né? Fala, amor, ó, vem aqui em casa hoje almoçar. Ou se não, né, deixa pra noite mesmo, já vai meio que avisando, né? Mas se você não tem uma vida ativa, né, com um esposo, aí você que sabe, gente. Mas só não fica falando todo dia, ó, eu fiz o teste, ó, fiz o teste. Entendeu? Não fica. Mas se você vê que não vai rolar aquele dia, você não vai ter relações, aí você pega e, ó, amor, então hoje eu tô ovulando. Entendeu? Aí você fala que seria bom, né, fazer. Entendeu? Então, né, gente, vocês sabem, eu tô conversando com vocês de mulher pra mulher, né? Pra vocês saberem mais ou menos. Ah, eu vou ter que pegar mais café. Mas eu vou vir aqui trazer muitos e muito mais dicas, tá, gente? Isso sobre fazer teste e não ficar falando, falando pro marido, isso eu aprendi com o tempo, né? Eu também fiz o jeito errado, que é ficar pressionando, falando que eu não tô bem, que eu não, sabe? Que, ai, não vai dar certo eu ficar falando pro marido, isso não dá certo, mexe com ele também, né? Até que depois eu fui começando a ficar mais quieta, não falava mais. Eu sei que quando eu engravidei, eu engravidei em um mês e perdi. No outro mês eu engravidei de novo, usando o teste de ovulação, tomei o xia amarelo, unha de gato, tomei também, né? Além da reversão que eu fiz. E tomei o indutor de ovulação, tomei o Clomid, né, gente? Que eu vou fazer outro vídeo sobre isso. Eu sei que no mesmo mês que eu tomei o Clomid, eu engravidei. E perdi. Aí no outro eu engravidei e não perdi, que é a Sofia, minha filha, né? Então, gente, vamos lá. O meu marido ele precisou viajar. E eu já tinha tomado Clomid aquele mês. E isso, gente, sobrecarrega a trompa da gente, dói, sabe? Eu já tinha, e fora o dinheiro que você gasta, né? Eu já tinha tomado o Clomid, eu já tava no meu período fértil, fazendo o meu testinho, entendeu? E ele precisou viajar. Ele precisou. Aí ele falou, amor, eu vou ter que viajar. Aí eu fiquei chateada, sabe? Eu falei, poxa vida. Falei, tá bom. Só que é mais um dinheiro jogado fora. Fiquei chateada, acabei descontando nele, sabe? Falei, mais um dinheiro jogado no lixo. Ele falou, por quê? Falei, por quê? Porque eu tomei o Clomid, que a gente paga 50 e pouco nesse remédio. Tô fazendo teste de ovulação, mas acho que nem adianta mais fazer, que você não vai estar aqui, eu vou fazer pra quê? Aí ele falou assim, ué, mas você me fala o dia que você vai que tá perto da ovulação, e aí eu venho. E aí eu venho aqui de moto, eu vou de moto. Aí eu fiquei mais um pouquinho felizinha, entendeu? Aí, né, gente, eu fui fazendo e sempre eu falava com ele, né? Falando com ele, amor, tá perto o dia, né? Aí já no outro dia eu não falava, né? Pra não ficar todo dia, entendeu? Aí quando foi no dia que deu, eu peguei e falei pra ele, de manhãzinha, já fiz de manhãzinha, e já peguei e falei pra ele que eu tô ovulando. Ele pegou a moto lá, arrumou um momento no dia e veio. Ele tava, gente, acho que demorava o quê? Mais ou menos umas 3 horas de moto, sabe? Rapidinho. 3 horas de moto e veio e a gente, você já sabe, né? O que a gente fez, né? E eu engravidei, gente. E eu engravidei. Gente, pra vocês terem uma noção, eu senti... Aí tem aquela outra questão que eu quero fazer um vídeo pra vocês, que como que é, né? A gente, quando você engravida, o óvulo ali, fecunda ali, não é no primeiro dia que você tá grávida. Gente, é difícil até de explicar. O óvulo tá aqui, o espermatozoide tá aqui. O espermatozoide entra no óvulo, né? Entrou. Esse óvulo tá fecundado. Ele não vai pro seu útero ainda, não. Ele fica nas trompas. Durante 5 dias. É isso mesmo. Gente, é durante 5 dias, tá? Eu pesquisei muito pra isso, tá? Tô falando uma coisa aqui que eu tenho certeza absoluta, tá bom? Ele fica nas trompas durante 5 dias. Por quê, Rose? Isso aí só Deus sabe, gente. Mas ele fica ali
Uma coisa que eu sei é que ele ali, ele vai formando já as células. Ele já forma as células. Ele é uma célula, aí ele solta outra célula. Essas duas células não pode soltar uma mais uma. Ele tem que soltar sempre par. Ele solta duas células, se torna 4. As 4, não tem como ela soltar duas. As 4 células tem que soltar o dobro, sempre o dobro. As 4 células solta mais 4, que dá 8. Aí as 8 que tá ali tem que soltar mais 8. Vocês entenderam? Sempre soltando. E vai se formando uma célula grandinha. Entendeu, gente? E é muito certeiro. Essas células têm que ser perfeitas nesses 5 dias. Entendeu? Aí, quando der os 5 dias, ele chega no útero e cola na parede do útero, que é aquele sangue lá, né? Que é o endométrio, né? O endométrio, que é aquele sangue que era para descer a menstruação e ainda vai chegar o dia, né, de descer. Ele entra ali, onde você vai sentir uma leve cólica. Tem mulher que não sente, é normal também. Porque ele é muito minúsculo, entendeu? Aí entra ali e encaixa, entendeu? Ele encaixa depois desses 5 dias. Aí o seu corpo, o seu cérebro vai ver se formou direitinho aquelas células, se a quantidade tá certa, tá correta. O seu cérebro consegue saber se aquele embrião vai ser perfeito, se as células estão certas, se vai ser um bebê perfeito ou se vai ter algum problema genético, alguma coisa. E ele vai decidir se o seu corpo vai matar aquele embriãozinho, que ainda não é embrião, tá, gente? Não é ainda, tá? Se vai matar, se vai fazer ele morrer para sair no dia da menstruação ou se vai deixar ele viver. Por isso que tem o aborto espontâneo. É o seu cérebro que te defendeu de você ter uma criança com um problema, tá? E aí é onde acontece os abortos espontâneos. Entendeu? Então, é demoradinho para chegar ali no útero, por isso que demora para ter sintoma. Se você fazer um teste de gravidez, ainda não dá nada, entendeu? E se você fazer um teste depois desses 5 dias, dá positivo bem fraquinho, e depois ele dá negativo, desce para você a menstruação, você pensa que o teste estava errado, mas não é, porque o seu corpo entendeu que tem alguma coisa errada, e aí ele deixa o bebezinho morrer, né, que ainda não é um bebezinho, é uma célulazinha, tem até um nome para isso, ainda não é nem embrião. E ele decidiu que é melhor assim, que realmente é, né, e ele desce na menstruação com o sangue, entendeu? No dia da menstruação. Daí, às vezes, dá uma cólica um pouquinho maior. Eu tive essa cólica um pouquinho mais forte, né? Que me fazia entender que realmente eu tava tendo um aborto espontâneo. A cólica, eu não sou de ter cólica, gente, eu não tenho cólicas. A cólica foi fortinha, né? A ponto de eu ficar assim. E a cólica ia e vinha, igual um parto, né? Que é o meu útero expulsando, entendeu? Ai, Rose, mas você supôs que você começou a encaixar uma coisa com a outra e supôs que estava tendo um aborto? Não, gente. Eu fiz teste de gravidez, deu fraquinho, e aí deu mais fortinho. Aí eu fui lá e fiz o de sangue, né, quantitativo. E aí viajei pra chácara, sabe? Viajei pra chácara. E aí eu tive um aborto no dia de descer, né? Que não era para descer, começou a dar cólica e descer para mim. E era justamente o dia de eu vir embora da chácara, nós ia embora. Eu falei pro meu marido, eu acho que eu vou perder. Eu acho que eu vou perder. Algumas pessoas da minha família ainda não acreditavam muito que eu estava grávida, nem ligava para as coisas que eu estava falando, pro meu teste, nem olhava direito. Falava, será que você tá vendo mesmo? Entendeu? E eu tinha feito de sangue, mas eu não tinha pegado o resultado. Eu fui viajar pra chácara, né? Eu não peguei o resultado ainda, porque eu fui no dia seguinte.
No dia seguinte, isso. E aí, quando eu voltei da chácara, eu tive esse aborto. Quando chegou em casa, desceu muito pra mim. As cólicas aliviou depois que desceu bastante. E aí eu peguei e fui lá na farmácia. Aí eu peguei e fui lá pegar o resultado do exame e deu 70 o número, né? No exame quantitativo deu 70, que é gravidez. E só que eu tinha perdido, entendeu? Então, se eu não tivesse feito esse de sangue, é triste dizer, gente, mas muitos iriam falar que eu não estava grávida. E que era coisa da minha cabeça, ou que eu queria me aparecer, ou que, ai, a Rose, melhor não falar nada, mas vocês sabem, né, que ela não estava grávida. Então, gente, o exame de sangue, eu também não fiquei falando para ninguém também não, mas eu precisava, né, ter essa certeza. E aí, né, com essa certeza, quando eu peguei o resultado, eu me senti muito bem. Por quê? Eu perdi, sim, mas eu consegui engravidar. Então quer dizer que eu vou conseguir de novo. Porque depois que você faz uma reversão, você tem aquele medo de não conseguir, né? Porque a reversão ela tem, né, gente? A porcentagem ali que não dá certo. Então é isso, gente. Então é isso que eu tava falando. Ai, já mudei de assunto, né? Tá. Que loucura. Então, gente, tem isso. O seu cérebro não aceita, não pode aquele embrião vir ao mundo e ele manda embora. Entendeu? Então, ai, Rose, mas tem criança que nasce com problema, com deficiência, e aí o cérebro não entendeu? Gente, é um erro do nosso corpo, acabou que não, né? Ou um erro ali que aconteceu durante a gravidez, entendeu? Algo que a gente fez, algo que a gente tomou, que acabou prejudicando o bebê, ou algo que a gente deixou de tomar, porque a gente tem que tomar, quando você vai no pré-natal, e o médico passa aqueles remédios, tudo não é à toa, gente. O ácido fólico, que tem que tomar nos 3 primeiros meses, ele não deixa o bebê nascer com a doença que nasce aqui, ó, nas costas, que nasce com a carne para fora, tipo um tumor. É horrível, gente. Se você não tomar o ácido fólico certinho, a criança pode nascer com aquilo lá. Então, toma certinho os remedinhos, né? É bom você descobrir a sua gravidez antes, bem no comecinho também, que aí você pode tomar um cafezinho menos, tá? Café é abortivo, né? Refrigerante, toma menos, Coca-Cola, toma menos. Você tá tentando engravidar? Quando você tá nos dias férteis ali, começa a tomar menos essas coisas, se cuida, né? Não pega coisa pesada, porque às vezes o seu teste deu negativo, mas às vezes você tá grávida, entendeu? Pode acontecer do teste dar negativo e ele não tá ainda detectando o seu HCG, ou você tem pouco HCG, tem mulher que quase não tem HCG, né? É aquelas mulheres que não tem ânsia de vômito, muito, é porque o HCG dela quase não tem, que é normal também. Então, às vezes o seu teste vai dar negativo e você está grávida, né? Pode acontecer isso. O que não tem como é o seu teste dar positivo e ele tá errado. Isso não existe, tá, gente? Teste positivo com defeito não tem como. Só se você tiver com câncer, tá? O câncer, ele faz um teste, dá positivo, tá? Teste de gravidez. Tanto que um homem, né? Se um homem tiver com câncer e fazer um teste de gravidez, dá positivo, né? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Falei aqui até demais para vocês poderem rever esse vídeo, gente. Rever ele várias vezes. Anota num papel o que você achou interessante. Anota, gente. Faz anotações. Depois vocês repassam aquilo, muda, entendeu? Eu coloquei isso aqui tá errado. Coloca aqui, entendeu? Eu tenho vídeos aí, ó, falando mais explicadinho, mas eu vou fazer outros, né? Então é isso, tá bom, gente? Um beijinho para vocês. Se vocês quiserem deixar perguntas aí
Deixa perguntas aí, gente, nos comentários, tá? Eu venho aqui, respondo assim em vídeo pra você. Prometo que eu respondo. Curte, tá, gente? Se inscreve aí no meu canal, gente, tá? Se inscreve, não esquece. Assiste meu vídeo tudinho, gente. Pra mim conseguir bater uma meta, né? Uma meta de vídeos de tempo, né, assistido, tá bom, gente? Me ajuda aí um pouquinho, né? Sobre isso, tá bom? Um beijinho. Fica com Deus, gente. Beijo, beijo.